Olá pessoal, tudo bem? Como você deve já ter visto aí no jornal O Tempo, o governo de Minas quer o aval da Assembleia para vender 100% das ações da Codemig e diz já ter um aval por parte do BNDES de que, uma vez a Assembleia aprovando a venda de 100% da Codemig, o BNDES faria uma antecipação de recursos para que o Estado consiga resolver sua questão das finanças, né? Há uma série de questões colocadas aí nesse assunto que são importantes e que devem causar algum problema para o governo. Primeiro, só para fazer um histórico da situação, o governo não está vendendo a Codemig, não está tentando vender a Codemig, obviamente porque quer, mas porque vive uma situação dramática financeira, né? Essa situação começou lá nos governos tucanos, que terminaram o governo deixando aí um rombo para os governos para o governo do PT, o governo do Fernando Pimentel não tomou as medidas que deveria logo de início, pelo contrário, agravou a situação, não soube lidar com o problema, entregou um rombo inadministrável para o governador Romeu Zema. O Zema, por sua vez, trabalhou nesses primeiros 2 anos de governo com base em recursos extraordinários, ou seja, não é que o Estado arrumou as contas dele simplesmente e conseguiu tocar a vida e pagar o salário, ainda que de forma parcelada. Entrou muito dinheiro extra, né? No ano passado, cerca de 15 bilhões, mais ou menos, se a gente considerar o que entrou de recurso extra, seja de auxílio para os estados e municípios, e também 8 bilhões, mais ou menos, quase 9 bilhões de dinheiro que o Estado deixou de pagar de dívida com a União, graças a decisões do Supremo Tribunal Federal. Para o ano de 2021, esses recursos extras tendem a desaparecer, né? Então o Estado precisa de outra maneira de conseguir gerir o dia a dia aí das contas públicas. A primeira alternativa, ou uma das alternativas, era o acordo com a Vale, mas o Estado não conseguiu chegar a um acordo com a Vale, né? Houve uma divergência financeira ali de valores, então esse caso está na justiça, não houve um acordo. E uma alternativa colocada de novo pelo governo, que é uma alternativa já colocada lá atrás, então essa questão da venda de 100% das ações da Codemig. O Estado vai argumentar para a Assembleia que com a venda dos 100% da Codemig, como teria o interesse do BNDES de fazer um repasse antecipado de dinheiro, ele conseguiria tocar a vida e colocar o salário do funcionalismo em dia. Qual que é o problema desse argumento? O problema é que o Estado já usou esse argumento lá atrás, quando conseguiu na Assembleia a aprovação para a venda de 49% das ações da Codemig, né? O Estado dizia o seguinte: olha, se a Assembleia aprovar a venda de 49% das ações da Codemig, nós já temos um investidor interessado que vai comprar esses 49% e a situação do funcionalismo estará resolvida. A Assembleia se sentiu obrigada a aprovar essa venda, com esse argumento de que se ela não aprovasse, ela estaria atravancando aí a solução para a questão das contas públicas. O problema é que a Assembleia aprovou e o governo não tinha o investidor, não apareceu o investidor para comprar, ele não conseguiu nem colocar o negócio para vender, até porque logo em seguida veio a pandemia e a situação ficou ainda pior. Agora, vir com o mesmo argumento, né, sabe-se que na Assembleia vai haver uma resistência por dizer que o governo mais uma vez está usando aquele argumento para tentar convencer a vender a Codemig, sem a garantia de que isso resolva de fato a situação do funcionalismo. Tem um outro problema aí que é o seguinte: o governo sempre defendeu a venda da Codemig dizendo que, né, não faria sentido ficar com a companhia considerando que ela na iniciativa privada poderia se desenvolver muito mais, né? Não faria sentido para o Estado continuar com a Codemig nas mãos. O problema é que quando o governo federal se interessa por ela, né, e isso se deu numa reunião do Zema com o Bolsonaro considera estratégico o controle sobre o nióbio, né? Esse argumento fica incoerente, né? Por que Minas não considera estratégico e o governo federal considera estratégico? Se Bolsonaro considera que é importante, estratégico e valioso ter o nióbio sob controle brasileiro e não de uma empresa estrangeira, por que o Estado de Minas Gerais não considera assim? Esse é um argumento que vai ter que ser discutido também na Assembleia Legislativa, que certamente o Estado vai ter que gastar
alguma saliva para poder explicar essa questão. Então, são pontos que estão colocados e que vão dificultar a vida do governo, certamente, nessa busca por recurso extra. Que precisa de recurso extra, sem dúvida nenhuma. Agora, vai precisar de mais do que esse argumento de que a decisão resolveria todos os problemas do Estado de uma vez. Um abraço para vocês e até mais.